Tô até com a camisa do homem. Léo Jardim, você desperta isso em mim. Você sabe, né, família, que eu sou do pagode. Me deu uma vontade de cantar essa música para o Léo Jardim. Fica, não vê que estão fazendo intrigas pra separar as nossas vidas. Eu vou te provar, procura entender, eu amo você. Tá exagerando, tô arrepiado, mano. Léo Jardim faz isso comigo, mano. Pô, não sai não, irmão, sai não. Daqui a pouco, poxa, ídolo do clube, vai ter aquela geração, né, filhos vascaínos de vascaínos com Jardim, né, nome Jardim por aí, cheio de Jardim aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Faz isso não, irmão. Não escuta esse cara aí não, por isso que eu cantei essa música. Quem é Paulo Pitombeira, Jardim? Pelo amor de Deus, fica, irmão. Por quê, Thiago? Esse início aqui, essa introdução, irmão, o que tá acontecendo? É uma última informação aí do canal Atenção Vascaínos, que a última proposta deu ruim. O Vasco vai ter que melhorar para acertar com esse jogador. Além disso, quero trocar uma ideia com vocês sobre dois malas sem alça, Flávio Prado e também Casagrande. Segundo o Flávio Prado, o ideal para o Vasco era a eliminação na terça-feira, porque o Vasco não tem time para estar em Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Beleza, ele não somente cita o Vasco, ele cita o Grêmio, ele cita o Santos, e aí o Casagrande também, criticando ali o trabalho do Fernando Diniz. Interessante pra gente trocar uma ideia. Quero trazer aqui um flamenguista, destacando quem? Nuno Moreira, comparando ali com o Michael, que o Nuno tá aguardando direto, né, a família vascaína. E aí eu vou pegar essa resenha pra gente trocar uma ideia sobre o jogo de sábado contra o Fluminense. Vou destacar também aqui uma enquete da galera votando lá, né, o jogador ideal para substituir o Felipe Coutinho, Paulinho, Adson, Garré ou outro jogador, e quero que você comenta aqui também pra gente resenhar nessa quinta-feira. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e começar aqui com esses malas sem alça, Flávio Prado e também o Casagrande, falando da classificação do Vasco aí contra o Operário. Se liga só. Foi muito dramático, Flávio. Foi por muito pouco que o Vasco não é eliminado pelo Operário. Levou azar e passou, né? Porque eu acho que esse tipo de time, Grêmio, Vasco, esses times... Você é ridículo. Não, esses times, eles precisam ficar com um número menor de competições. Eles não têm capacidade de brigar por várias competições. E você vai ver que o Grêmio vai melhorar no Campeonato Brasileiro. Quando o Corinthians, que estava naquela draga o ano passado, quando ele é eliminado de tudo, ele começa a crescer no campeonato. Você tem um monte de competições, no primeiro momento é dramático, não sei o que, depois repara. Esses times que vão brigar mais para debaixo da tabela, mais para não cair do que para brigar por alguma coisa, quanto mais eles se livrarem de competições paralelas, melhor para eles. O Vasco não aguenta com as pernas dele, não aguenta nem com o Campeonato Brasileiro, ainda vai ter outra competição junto. O Grêmio é a mesma coisa, não está aguentando nem o Campeonato Brasileiro, vai se livrando. Claro que é dramático, claro que o cara fica bravo, perde dinheiro, pode eventualmente perder dinheiro, mas na prática, o que interessa para mim é Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro é um ótimo negócio, você fica só com uma competição. É melhor para time que é assim, que está nessa draga terrível, está com dificuldade, está com problema. Quanto menos ele tiver de eventos, quanto menos ele tiver que viajar, quanto mais ele puder se dedicar a uma coisa só, melhor para ele. Eu arrisco dizer que no ano passado o Corinthians só não caiu porque ele ficou logo fora dessas competições. Porque se ele continuar nas competições, ele não aguentava. Não tem elenco para isso, não tem time para isso. Eles gastam fortunas, mas não tem elenco para isso, não tem variação para isso. É ótimo ficar só com uma competição. Então esse tipo, o Vasco vai ganhar a Copa do Brasil? Praticamente impossível. Pode ganhar, mas é praticamente impossível. Vai ter compromisso, não vai ter o título que eles pedem e ainda vai ter uma divisão do Campeonato Brasileiro, ele precisa lutar muito para não cair. Esse é o ponto. O Grêmio, qual é a prioridade do Grêmio hoje? Pergunta o torcedor do Grêmio. Não ser rebaixado. Ele está com cara, ele tem time para ser rebaixado. O nível do Grêmio é nível de time para ser rebaixado. O Santos não tem nada. Sorte. Não, Copa do Brasil, o Santos passou na Copa. Não, para pagar o CRB amanhã. Ele ganhar lá. Era bom perder. Quase perdeu. É bom perder. É bom ficar livre. O Santos não está aguentando nem o Campeonato Brasileiro. Vai querer Copa do Brasil? Não aguenta. Não tem estrutura para isso. Não segura a onda. Esses times é melhor caírem fora o quanto antes. Então o Vasco, para mim, deu azar. O Grêmio, nós vamos ver no médio prazo se o Grêmio não vai começar a melhorar agora. É ruim para danar. Vai continuar brigando para não cair. Mas vai ter um pouco mais de tempo. Vai tirar o sufoco de duas competições. Não aguenta. Não tem condição para aguentar. Então já teve, né? Aquele Grêmio que disputava tudo, que ganhava tudo, tá no passado, né? Já faz algum tempo. Não, pra mim, assim, eu acho exagero dos dois lados. Eu até evito
às vezes, escrever sobre o trabalho do Diniz, porque eu contesto o trabalho do Diniz. Sempre contestei o trabalho do Diniz. Eu acho que é um treinador de um jeito só de jogar, pouca objetividade. O time dele toca muito pro lado, muito pro lado, muito pro lado e para trás, fica esperando alguma coisa acontecer de movimentação do adversário para criar uma jogada. Eu gosto mais de um time vertical, eu gosto mais como está se jogando na Europa hoje. Os jogos lá são 5-4, 4-4, 4-3, porque os dois times não ficam tocando a bola pro lado o tempo todo, ficam buscando lá uma vitória. Então eu acho assim, eu acho um exagero o que os comentários do final de semana, quando ele fez 3-0, já parecia que o problema estava resolvido. O Diniz, o Vasco já era a seleção de 82, só estava desfalcada do Cerezo, porque o Cerezo não pôde jogar o primeiro jogo na Copa, não foi? Então, parecia já era a seleção de 82, com uma ligação fantástica com torcida e futebol. E aí, 4 dias depois, pega um time da Série B em casa e vai para os pênaltis. A realidade do futebol é essa, não é uma crítica ao Diniz, não. Eu estou falando da realidade do futebol. O exagero, quando alguma coisa acontece de bom, né, prejudica. Eu acho que é um peso pro Diniz, a imprensa que gosta dele, que joga ele pra cima depois de uma vitória. E depois de 4 dias, contra um time da Série B, qual seria a tendência? Pô, meteu 3 no Fortaleza em casa, Fortaleza com o Vojvoda, você vai pegar um time de Série B, pô, vai atropelar, vai passar por... Aí empaca. Empaca porque é normal empacar. Empaca porque o time do Vasco é limitado tecnicamente. Empaca porque o elenco do Vasco é um elenco que tem que tomar cuidado no Campeonato Brasileiro. Senão vai ficar lá embaixo lutando contra o rebaixamento e correndo risco. Essa é a realidade. Essa é a verdade, né? Então, assim, eu gosto do trabalho do Diniz. Eu não acho o Diniz um mau treinador. Eu acho que ele tem um jeito só de jogar e me incomoda ficar tocando a bola pro lado, para trás, pro goleiro 300 vezes durante uma partida. Eu prefiro uma coisa mais vertical. Mas isso aí é normal. Ele não é nem o Rinos Mitchell de sábado e também não é o treinador péssimo da terça-feira. Entendeu? Tem que, cara, vamos olhar direito, né? Família, eu coloquei essas opiniões aí dos mala porque realmente gera um debate. Como é engraçado, né? Há 3 jogos atrás, a gente pode colocar assim, eu acho que era um consenso geral entre nós que, ó, esquece Copa do Brasil, esquece Sul-Americano, o Vasco tem que focar no Campeonato Brasileiro, porque jogando dessa forma corre um sério risco de cair para a 2ª divisão e isso não vou nem falar. Tá? Não pode, de forma nenhuma. E aí o Vasco, né, já dá uma melhorada ali contra o Lanús, uma grande atuação contra o Fortaleza e tem esse jogo difícil aí, né, contra o Operário. Eu já comentei aqui com vocês, né, o Verratti falou sobre isso, eu destaquei no vídeo de mais cedo, né, ele falando que a classificação não foi da maneira que eles queriam, mas ainda bem que classificou. Né? O Vasco não deveria sofrer tanto assim, mas a gente consegue entender pela organização do Operário, pelo desgaste do Vasco e o Operário, né, bem melhor fisicamente, muito mais descansado. Então o Vasco se complicou de fato ali no confronto, no jogo, mas entendendo também que é um jogo de Copa, eu acho que tem muito mais pressão, erro zero, perder sai, empatar penalidades, mas o Vasco passou. E ainda bem. Quando eu sempre gosto de destacar aqui, num passado aí recente, irmão, não tem como, não passou pela sua cabeça. Era eliminação. Quantas vezes isso aconteceu? Aconteceu contra o ABC, por exemplo, em 2023, logo ali. Então a coisa tá mudando. A energia tá mudando. Ficou a cara da eliminação aquele jogo ali de terça-feira, quando o PH perdeu o pênalti. Aí o que aconteceu? Estamos nas oitavas da Copa do Brasil. Mas tem um ponto importante em relação a isso, que é o seguinte, eu acho que tem um peso. Tem um peso. Você ser eliminado para um time da Série B, para o Operário, isso tem um peso. Sabe? Então, passar de fase era fundamental. Eu não tô querendo dizer aqui que você não vai achar ruim, vai ficar puto da vida se sair para um time da Série A, né? Vai ficar puto do mesmo jeito. Mas isso, sabe, pode prejudicar a confiança do elenco. Sair é sempre ruim, ser eliminado é sempre ruim, mas tem um peso diferente. Então, passar na terça-feira era muito importante. Assim, família vascaína, eu não vou falar que o que ele tá falando ali, ele, o Casagrande, pô, sabe... Tem sentido, realmente o nosso elenco é curto. Eu acho que o Vasco pode produzir mais, já está demonstrando isso com o Fernando Diniz, mas é um elenco curto, né? Não tem tantas opções assim, por exemplo, e claro, para alguns setores do campo, porque no setor de meio campo até a gente entende que dá ali para mesclar, segurar um, colocar outro, mas no comando de ataque, por exemplo, a gente vai resenhar sobre isso aqui para o jogo contra o Fluminense, a gente está com a gente tem essa dificuldade, né? E a gente tá vendo aí, né? Eu fiz aqui, né? Eu mostrei pra vocês no vídeo de mais cedo. O Vasco tá numa pegada aí, poupou 8 jogadores contra o Corinthians e de lá pra cá 13 jogos. E só um jogo poupou 2 jogadores, que foi contra o Palmeiras, Coutinho e Verratti. E nessa pegada. E com certeza está sentindo. Sentiu contra o Operário. Isso é muito claro. Então, realmente, o que ele tá falando ali não é besteira.
Não é besteira. E a gente estava comentando isso recentemente. Mas, cara, não dá pra mexer com o coração do torcedor, né? Claro que a gente quer que o Vasco passe aí para a próxima fase da Copa do Brasil, consiga ganhar do Melgar e encarar esses playoffs aí para a próxima fase também da Copa Sul-Americana, porque o Vasco precisa conquistar. Outro dia eu tava falando isso com um amigo, né? A gente tá no momento aí, vai ter eleição no ano que vem, né? No momento de cobrança, de pressão em relação ao Pedrinho. Eu sei que é um outro cenário, né? Mas, por exemplo, naquele trabalho de reconstrução do Flamengo, o Bandeira teve um título. Um outro cenário. É muito mais difícil hoje, tá? Muito mais difícil. O Paulo Nobre também, naquele cenário lá de reconstrução do Palmeiras, também carimbou com o título. Então eu fico imaginando que o Pedrinho, né, conquistando alguma coisa, ia dar uma credibilidade do caramba, né, pra gestão, pra continuar no Vasco fazendo esse trabalho sério que ele tá fazendo. Repito, muito mais difícil conquistar alguma coisa nesse momento, porque, né, vários times conseguiram ali se organizar lá atrás, ou que não está organizado, mas mesmo assim botam dinheiro na mesa. Tem a questão das SAFs também, hoje Cruzeiro, Botafogo, o próprio Bahia também é um time que pode carimbar alguma coisa, mas eu fico nessa torcida. E aí você passar na Copa do Brasil, na Sul-Americana, é onde, claro, o Vasco tem mais chance de ganhar alguma coisa. O Campeonato Brasileiro é muito complicado. Mas é isso, cara. E aí é uma questão de planejamento também da diretoria, de tentar trazer mais opções, o Diniz também rodar o elenco, de repente, colocar jogadores que possam ganhar uma confiança e produzirem, né? E aí você mesclar em alguns jogos, que é o caso do Garré, que é o caso do próprio Lodge, Paulinho tem que retornar, entre outros, família vascaína. Mas eu não vou falar que eles estão falando nenhuma besteira não, mas tem aquele ranço também, né? Aquele ranço que é importante ter em relação ao Vasco, porque o próprio Casagrande ali no início do ano, ficava falando, nossa, o Corinthians joga o melhor futebol do Brasil e não sei o que, sabe? Tá aí passando dificuldade, né? Ganhou ali do Novo Horizontino, mas não ganha fora de casa, tem dificuldade, tá perto ali, né? Número de, mesmo tem 13 pontos o Corinthians, eu acho que tem 10, sabe? Mas com o Vasco tudo pelos últimos anos também, mas família vascaína, entendo que a gente tem que passar sim esse meu coração de torcedor, porque, né, a cabeça, o lado racional, claro que o Vasco tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, mas eu achei essa resenha interessante, quero saber a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre o Léo Jardim e essa última aí, né, informação do canal Atenção Vascaínos, me parece que entrou em contato com alguém de dentro do clube e também, né, conversou aí com o staff do Léo Jardim, tá na tela para vocês, ó. Segundo o jornalista Flávio Dias, informou no canal Atenção Vascaínos, a renovação de contrato de Léo Jardim com o Vasco hoje é complicado. Segundo o jornalista, a resposta que ele recebeu de Carlos Zamoedo, CEO da SAF do Vasco da Gama, ao ser perguntado sobre o goleiro, foi de que é um caso que está sendo resolvido internamente. Entretanto, o staff de Léo Jardim é bem contundente ao dizer que, pelos valores apresentados pelo Vasco, não tem acordo com relação à renovação. No Vasco, há uma confiança na renovação pelo fato de que Léo Jardim gosta muito do clube. Mas é uma situação que envolve os empresários, Paulo Pitombeira, que é o empresário de Léo Jardim. Tem outros jogadores agenciados, por ele dentro do Vasco. E segundo o jornalista, lhe parece que enquanto Pitombeira não tiver um acerto financeiro com aquilo que o Vasco deve a ele, o caso da renovação de Léo Jardim tende a se embolar. Lá que tem uma outra parte aqui. Ainda segundo o Flávio Dias, o jornalista ouviu de um dirigente do Vasco que a proposta já foi dada a ele. Porém, conforme já dito, a proposta não foi aceita pelo staff do atleta. Léo Jardim tem uma renovação automática com o Vasco em contrato, quando completar 60% dos jogos do ano. Algo em torno de 42 partidas, se considerarmos a temporada com 70 jogos para o clube. Há uma expectativa, no entanto, que com a definição do novo diretor executivo de futebol do Vasco, nessa situação, sobre a sua renovação, possa avançar. Quem sabe, em ambas as partes chegarem a um acordo. Tá aí, família vascaína. Tá aqui também, né? Léo Jardim já recebeu a proposta do Vasco para a renovação, mas o staff do goleiro diz que a proposta não condiz com o que o goleiro representa ao clube. O staff do jogador diz que a renovação automática não será aceita se a proposta não for revista. Vale destacar aqui, família, a importância, né, do Léo Jardim nesse período aí que ele está vestindo a camisa do Vasco, né, principalmente na Copa do Brasil, já ajudou a colocar um bom papel colorido, né? Eu acho que é um levantamento da galera do GE. Tá aqui, ó. O goleiro foi contratado em 2023
por 2,5 milhões de euros, cerca de 13 milhões e 700 mil na cotação da época junto ao Lille da França. E aí colocaram aqui, né, a importância do Léo Jardim em cada fase da Copa do Brasil que o Vasco classificou nos pênaltis. Está aqui, segunda fase da Copa do Brasil 2024, contra o Água Santa. Ele pegou um pênalti, 2.205.000. Aí. Terceira fase da Copa do Brasil 2024. Foi uma vitória nos pênaltis, né, sobre o Fortaleza. Uma cobrança defendida, 3.465.000. Quartas de final, contra o Atlético Paranaense. Uma cobrança defendida, 9.450.000. Isso, hein, Léo Jardim? Terceira fase da Copa do Brasil 2025. Preciso nem falar, né? 3 cobranças defendidas. Colocou no bolso do Vasco 2.315.000. É isso. Total de premiação, tá aqui. 17.435.000, né? Já ultrapassou aí o valor que o Vasco contratou o jogador. E aí, família, assim, é muito complicado, né? Porque agora, na emoção, a gente entende, né, que, poxa, a gestão tem que fazer tudo para ficar com esse goleiro. Mas até que ponto isso, né? Será que pode prejudicar, né, a parte financeira? Será que vale a pena chegar a tanto? Qual é o pedido do atleta, do staff, do jogador? A gente não sabe, né? Tudo isso eu entendo que é uma negociação muito difícil, porque a gente está falando de um atleta muito valorizado. Muito valorizado, vem de boas temporadas, tirando ali o primeiro turno de 2023, segundo turno de excelência, um 2024 que levou ele à seleção, ele foi convocado uma vez e muito bem em 2025. Então, são aí 2 temporadas e meia, podemos colocar assim, num alto nível, figurando ali entre os melhores goleiros do Brasil, né? Para mim o melhor goleiro do Brasil, porque vestindo aqui a nossa camisa. Então, entendo que não é nada fácil você, né, negociar aí com o Léo Jardim, com seus empresários. Já comentei aqui que hoje é um atleta patrocinado pela Puma, conseguiu isso pela primeira vez, né, por estar se destacando e com certeza tem esse olhar, né? De repente, família vascaína, tem disso, né? É um jogador que o que o Vasco, a gente não sabe valores, mas de repente o que o Vasco ofereceu, ele pode até ganhar um pouco a mais, assim, em outro clube, ou a mesma coisa, mas aí vai envolver a questão de brigar por títulos, né, de um time mais estruturado naquele momento. Tem isso, sabe? Eu vi uma vez um podcast do Denilson e aquele volante, né, o Ranieri, do Cuiabá. A proposta, né, ele falou isso, a proposta do Vasco, acho que tentou a contratação dele, a proposta do Vasco era maior que a do Corinthians. Ele preferiu jogar no Corinthians. Não sei se é uma coisa de torcedor, né, de coração, ele preferiu jogar no Corinthians. De repente, por entender que é um clube mais estruturado em relação ao Vasco, que vai possibilitar ele a brigar por títulos. Entende o que eu tô falando? Então, eu espero que o Pedrinho, né, possa fazer um esforço. Deve ter uma comparação também com os salários, né, dos jogadores do Vasco. Por exemplo, o Jair ganha 900 mil. Será que está em torno disso que o Pedrinho ofereceu para um goleiro? Ele deve olhar e falar assim, opa, não dá, pô, olha a importância do Léo Jardim, olha o que o Léo Jardim representa, é papo de milhão, sabe? Isso aí, família, vamos aguardar, eu tô torcendo muito pro Vasco renovar com o Léo Jardim, porque é um goleiro muito importante, diferente do que muita gente fala por aí, né? Fica comentando assim, manda embora e não sei o quê, aí arruma outro goleiro. Não é fácil arrumar outro goleiro. Eu comentei isso aqui e ninguém me questionou nesse sentido. Pós Fernando Praz, porque o Fernando Praz pegou muito, é o melhor goleiro que passou no Vasco, é o Léo Jardim. Muita gente pode achar o Martin Silva, eu não acho, é o Léo Jardim. Pós Fernando Praz, melhor goleiro que passou pelo Vasco, se chama Léo Jardim. Espero que ele possa ficar e renovar com o Vasco. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, queria trocar uma ideia com vocês sobre o jogador que deve substituir Felipe Coutinho na partida contra o Fluminense. Antes de mostrar a enquete aqui para vocês, eu gostaria de passar esse trecho aqui rápido, ó. Nuno Moreira, um ponta fazedor de gols. Ponta não é só correr e pressionar o adversário não, irmão. Tem que fazer gol, tem que decidir jogos. Aprende, Michael. Aqui, porque é interessante, né? Eu comento aqui muito sobre essa questão de velocidade, que o Vasco precisa de pontas e tudo mais, e continuo achando. É importante você ter esse perfil no elenco. Mas hoje a gente tem um ponta que está contribuindo, né? Com gols, com assistências. Ele fez 2 gols no Campeonato Brasileiro e fez um gol também na Copa do Brasil e 2 golaços, né? Contra o Operário e também contra o Fortaleza. Então será que o Diniz pensa, poxa, eu não vou tirar o Nuno dali? Um jogador que está bem ali nessa função, que ajuda com assistências, com gols, então não vou mexer ali, porque poderia ser uma ideia, né? Vem o Nuno para cá e de repente um Lloyd pelo lado esquerdo,
é uma possibilidade. Mas tá aqui na tela para vocês, a página Fanáticos por Vasco fez uma enquete, né, com o Coutinho suspenso do Clássico, sábado, quem você escolheria para substituir o craque? Garré vem ganhando ali com 39%, na segunda colocação Adson, Paulinho com 27% e outro jogador aqui 6%. É o que eu comentei com vocês, Paulinho entrando ali no meio campo, o Moura, Paulinho e Tietê como terceiro homem, e eu acho que é o que o Diniz vai optar, sabe? Se eu tivesse que cravar, seria aqui nessa possibilidade. Eu só não sei se ele poderia optar pelo Matheus Carvalho. Não sei se o Matheus Carvalho está na frente, na cabeça do Diniz, na frente do Paulinho. Quero dizer, mas o Tietê é um cara que, né, sabe flutuar bem ali no setor de meio campo, tem boa técnica, encosta na frente, na sua carreira já jogou pelos lados, né? Então pode ser uma possibilidade. Mas assim, o que eu gostaria de ver era o Garré. Eu gostaria de ver o Garré nesse jogo, por entender que é um jogador que tem boa técnica, né? Ele flutua bem, ele gosta de encostar essa bola, ele gira bem, imagino que está melhor condicionado, ele é mais leve que o Felipe Coutinho, então de repente pode ser um jogador interessante gosta também de conduzir essa bola próxima do pé, para imprimir uma velocidade ali pelo meio do campo, para ter alguns embates também, né? Que precisa ali de duelos, de divididas, então ele é mais rápido que o Felipe Coutinho. Nesse sentido, eu gostaria de ver o Garré jogando ali, mas entendo que, pelo comentário que o Diniz fez na última coletiva, falando que ele precisa observar um pouco mais o Garré, e a parada vai ser importante nesse sentido, acho que ele vai segurar o Garré. Então, se eu tivesse que cravar aqui, família, seria um meio-campo com Hugo Moura, Paulinho e Tietê. E aí, ele manteria ali a estrutura na frente. Nuno, Ryan e Verratti. Quero saber a sua opinião.